Olá, quinto ano. É um prazer estar com vocês. E hoje nós estamos aqui para a nossa aula de ética. O conteúdo que nós vamos fazer, que nós vamos falar hoje, ele não está no livro, mas ele se refere a uma data, ele se refere a uma data comemorativa, né, que inclusive nós estamos comemorando no dia de hoje, né, hoje 3 de dezembro. Então hoje a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por que é tão importante a gente estudar sobre esse tema? A gente precisa saber, né, sobre esse mundo, né, também, para que a gente possa ajudar essas pessoas, para que a gente possa atender às suas necessidades. Tem pessoas que acham que só quem deve saber, quem deve entender disso, são professores, são médicos, e não. Isso é um assunto que toda a sociedade precisa saber. Isso faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente sobe no ônibus e tem lá assentos reservados ou assentos preferenciais, quando a gente vai no supermercado, aí a gente chega lá, ou vai no banco, ou numa farmácia, ou qualquer outro estabelecimento comercial, e tem lá, fila preferencial. Quando a gente vai no estacionamento, a gente vai no shopping, por exemplo, a gente vai estacionar o carro, então tem lá o desenho de uma pessoa com uma cadeira de rodas. Então isso faz parte, né? Isso aí tudo faz parte da inclusão, faz parte do nosso dia a dia. Para todos os lugares que nós vamos, tem essas sinalizações, certo? Então aqui, ó, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Isso aqui é só uma tela de abertura, né, mostrando aí os tipos de necessidades especiais. Nós vamos falar hoje sobre alguns termos, né, algumas palavras que ainda são utilizadas para se referir a essas pessoas, que são palavras que por muito tempo elas foram usadas, mas elas são mal colocadas, né, são mal empregadas. Construa acessos, derrube barreiras. Quando a gente fala que algo tem acesso ou que algo é acessível, a gente está falando que na facilidade. Quando a gente fala em barreiras, é a dificuldade, né? São os desafios que essas pessoas precisam todos os dias superar na sociedade. E a gente vai ver que não são poucos, não. Então, aqui, ó, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente vai ver que essas pessoas elas precisam superar muitos desafios diariamente. E são coisas que para a gente, muitas vezes a gente passa por um local, a gente vê o local com esse problema, mas né, para a gente não faz tanta diferença. Mas para uma pessoa que tem uma necessidade especial, pode fazer. Essa data, né, esse dia, foi criado dia 3 de dezembro de 1992. Foi um dia, foi promovido, né, pelas Nações Unidas. E esse dia, não apenas esse dia, tá, gente? Isso deve ocorrer durante o ano todo, né? Porque, infelizmente, as pessoas, elas muitas vezes só valorizam certas coisas quando, naquele dia, naquela data. E não pode ser assim. Mas existem algumas datas que são para causar uma maior reflexão, um maior impacto na sociedade, né, sobre determinado assunto. E o dia 3 de dezembro é uma dessas datas. Defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência. Né? Essas pessoas elas precisam ter um bem-estar, elas precisam, né? São pessoas
que devem ter seus direitos também. A gente sabe que ainda essas pessoas são discriminadas na sociedade, ainda tem uma certa exclusão dessas pessoas, né? Apesar disso, já teve um certo avanço. Por quê? Antes de eu falar o motivo, tem essa sigla aqui, PCD. Se a gente for pegar um edital de um concurso, a gente vai achar essa sigla. Se a gente for pegar, muitas vezes a gente vai ver que vagas de emprego. Então, tem essa sigla PCD, isso aí é a sigla de pessoa com deficiência. A certa facilidade, o certo avanço que teve hoje em dia, atualmente, nessa questão aí da pessoa com deficiência, foi o seguinte. Hoje em dia, as vagas nos concursos públicos, uma parte dessas vagas é destinada à pessoa com necessidades, com as pessoas com necessidades especiais. Tem uma certa quantidade que deve ser reservada para essas pessoas. A mesma coisa, as empresas, quando vão contratar as pessoas, elas têm que ter uma certa quantidade de vagas destinadas às pessoas com deficiência. E a gente ainda vê uma certa resistência, a gente ainda vê lugares que ainda não cumprem essa lei, né? Que sempre querem dar um jeitinho de desviar dessa lei. E essas pessoas hoje em dia, né, para vocês terem ideia, atualmente essas pessoas elas podem estudar na sala de aula com todas as pessoas. Mas por muito tempo essas pessoas elas eram separadas. E essas pessoas, elas precisam de socialização, precisam conviver com outras pessoas. Não só essas pessoas, mas todos nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis, sociais. Então, a gente precisa conviver com outras pessoas. A gente não nasceu para ficar isolado, não é? Se a gente fosse viver isolado, a gente nem precisava nascer, né? A gente ficava lá sozinho na barriga da mãe da gente. Mas a gente precisa do convívio de outras pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa estar perto. Veio aí a pandemia para poder mostrar a importância de estar junto de quem a gente gosta, né? Essa importância de ter as pessoas por perto da gente. A gente passou um longo tempo aí da pandemia sem poder visitar, né, algumas pessoas que a gente gosta, né? Porque estava demais, né? A questão da doença estava. Então, esse dia tem alguns objetivos. Informar a população sobre todos os assuntos relacionados à deficiência, seja ela física ou mental. Toda a sociedade precisa saber. Por quê? Muitas vezes, uma pessoa ela pode ter um comportamento diferente ou ela precisa de uma ajuda. E se a gente não tem conhecimento sobre isso, como é que a gente vai lidar com essa pessoa? Como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Então, a gente precisa ter conhecimento disso também. Né? A gente não sabe em que momento a gente vai precisar ajudar uma pessoa que tenha necessidade especial. Pode ser dentro de um ônibus, pode ser até na rua mesmo. A gente andando, a gente pode encontrar uma pessoa que precise da nossa ajuda. Se a gente não tem conhecimento, como é que a gente vai ajudar? Se a gente não conhece os direitos dessas pessoas, como é que a gente vai reivindicar esses direitos? Como é que a gente vai incentivar essas pessoas a lutarem pelos seus direitos? Conscientizar as pessoas sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos da vida social, como a política, a econômica e a cultural. Essa pessoa ela tem direito, quando fala essa vida política, essa vida social, ela também tem direito às tomadas de decisões, a participar das tomadas de decisões. Quando fala a vida econômica, o mercado de trabalho está aí, né? Elas têm direito a trabalhar. Por muito tempo, essas pessoas elas eram esquecidas, né? Eram escanteadas pelo mercado de trabalho, mas hoje em dia é lei as empresas empregarem
pessoas que tenham alguma necessidade especial, e a vida cultural, que é um direito de todos. Cultura é um direito. Quando a gente estudou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente estudou sobre o Estatuto do Idoso, a gente viu que a cultura é um direito, né? Um dos direitos das pessoas. Nós vamos falar agora sobre alguns desafios. São muitos os desafios que essas pessoas enfrentam todos os dias, que elas precisam superar todos os dias, mas nós vamos falar de alguns. A maioria dos sites, né, dos websites, continuam inacessíveis a quem tenha impedimentos visuais. A maioria dos sites, eles foram criados para as pessoas que enxergam normalmente, né? As pessoas que não têm nenhuma dificuldade, né? As pessoas que enxergam. Então, a maioria foram criados para essas pessoas. Então, uma pessoa que ela necessite de uma informação, necessite fazer uma inscrição, por exemplo, então ela tem que pedir o auxílio a alguém, né? Porque está lá e não tem nenhuma informação, o site ele não oferece nenhuma informação para essa pessoa, né? Locais sem rampas ou elevadores. Muitas vezes nós vamos em um local, nos deparamos, né, com altas escadas, ou quando tem elevador, o elevador encontra-se quebrado ou encontra-se em manutenção, que às vezes eles colocam aquela placa em manutenção, mas nem tá, é só para o povo não reclamar, o povo não começar, né, a cobrar. Então, é outro aspecto que eles enfrentam. Lugares sem intérprete de Libras ou de Braille. A gente sabe que as pessoas surdas, né, as pessoas que não escutam, elas necessitam de um intérprete de Libras. E as pessoas que não enxergam, ela precisa de um braillista, que é justamente a pessoa um professor de braille, né? E muitas vezes, ou esses profissionais não são contratados, ou realmente não tem uma demanda, né? Para esses, são poucos profissionais ainda para atender a isso. E hoje em dia é porque evoluiu também nessa parte, viu? Porque muitos programas que nós assistimos, programas de televisão, tem lá o intérprete, sempre tá lá, a pessoa está falando e o intérprete está fazendo, né, tá passando o texto, né, que está sendo falado em forma de libras para as pessoas que não escutam, para que elas possam saber o que está acontecendo, o que está sendo falado, não é? E aqui a gente tem esse desenho. Esse estacionamento é reservado para pessoas com necessidades especiais. Muitas vezes, eu inclusive já vi também, muitas vezes as pessoas vão estacionar e estacionam nesse local. Aí chega uma pessoa que realmente merece, né, tem o direito de ter essa vaga reservada e essa vaga está preenchida. Ó, nos assentos, nos ônibus também, né? Tem os assentos. Então, tem lá as vagas reservadas. Ó, essas vagas aí são reservadas para pessoas com necessidades especiais, para idosos, para gestantes. E o que é que a gente mais vê no ônibus? Pessoas fingindo. E o que é que a gente mais vê essas pessoas, né, fazendo no ônibus? Fingindo que estão dormindo, para não dar o lugar a quem realmente precisa. O caixa preferencial, né, às vezes tem o nome caixa preferencial ou tem atendimento preferencial, como a gente está vendo na placa. Então, quem são as pessoas que têm direitos? Os idosos, né? Idosos acima de 60 anos, Lei Federal 10.741/03, né? Que foi a lei de 2003 do Estatuto do Idoso. Gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com criança de colo, né? São pessoas que elas não podem passar muito tempo em pé, elas não podem passar muito tempo na fila.
Então, tem esse caixa preferencial. Mas o que é que muitas vezes a gente vê? Tem locais que ou não tem um caixa preferencial, ou pessoas que não têm nenhum, né, ou não são gestantes, ou não são idosas, ou não têm necessidades especiais, terminam passando nesse caixa, tirando a vez de quem realmente precisa, né, de quem realmente é para ser atendida nesse caixa. Olha aqui, ó, o atendimento preferencial, Lei Federal 10.048, de 8 de novembro de 2000. Né? Então, essa lei é uma lei federal, ou seja, é uma lei que vale para todo o país. Idosos, gestantes, deficientes físicos, pessoas acompanhadas por crianças de colo. São as pessoas que têm o direito de ir para essa fila reservada, para essa fila separada. E ainda falando sobre os desafios, nós vamos ver alguns. Aqui a gente está vendo uma pessoa andando, mas olha esses buracos, as pedrinhas aí da calçada faltando. Se isso aqui para a gente já é complicado, imagine para um cadeirante, imagine para uma pessoa que está de muleta passar por isso aí. Uma pessoa que não enxerga passar por isso aqui. Isso é um desafio, né? A pessoa pode sofrer um acidente, a gente pode levar uma topada e cair, né? Ou passar, ou pé desequilibrar. Né? Então, imaginem para essas pessoas, né? Outra coisa, tem uma pessoa aqui com a perna mecânica para subir no ônibus. Muitas vezes os degraus dos ônibus são muito altos. É ruim para a gente sobe com certo desconforto, com uma certa dificuldade. Imagine essas pessoas para poder subir. E quando sobem, muitas vezes não tem lugar. Por quê? Porque essas pessoas têm aqueles elevadores nos ônibus, né? Mas o que é que muitas vezes acontece? O elevador está quebrado. Né? Olha esse senhor. Ele, além de ser idoso, ele é cadeirante. Ele parou e está olhando. Como é que ele vai ter acesso a esse local que ele precisa ir? Olha o tamanho da escada. Isso para a gente já sobe uma escada dessa cansado. Já sobe num certo ritmo. Imagine uma pessoa que ela é cadeirante. Mesmo que outra pessoa vá ajudar, gera um certo desconforto para ela. Por quê? Se ela for subir a cadeira de costas, essa pessoa vai ficar um pouco incomodada. Se for subir de frente, vai ser ruim também. Então, vejam só que situação. E essa imagem aqui talvez seja uma das mais comuns que a gente vê. Os cadeirantes, né, eles devem andar nas calçadas. E o que é que acontece? Muitas vezes tem um poste, tem uma árvore, tem aquelas lixeiras, tem uma carroça, como a gente está vendo aqui atrás, né? E isso dificulta a passagem, feito aqui, ó. A gente está vendo aqui claramente na imagem que não tem como ele passar, não tem espaço suficiente, não é? E muitas vezes essas calçadas ainda têm buracos. Então ainda tem esse outro desafio, tem buracos, tem sacos de lixo, né? Quando não tem aquelas lixeiras, tem mais sacolas de lixo. Então tudo isso gera um grande desafio para essas pessoas. Então, e a gente ainda vai ver cena pior aqui, viu? Olha essa. Essa senhora está aí, ó. Ela está colocando, tá vendo, né? Aonde tem buracos, que é para isso que serve esse instrumento que eles utilizam para poder andar. Mas aqui tem a raiz da árvore exposta. Ela pode tropeçar e acontecer um acidente. Então vejam só os desafios que essas pessoas enfrentam. E isso são todos os dias. Todas as cidades, a gente quando vai, a gente se depara com uma situação assim, né? Não tem nada aí para poder, né? Não tem nada cercando essa árvore para poder orientar essa pessoa. Até a gente mesmo pode vir distraído e tropeçar.
mesmo a gente enxergando, porque as raízes aqui já estão bem expostas, não é? E essa outra aqui? Essa outra eu achei uma das mais absurdas. Tem a rampinha aqui na calçada, indicando que é para o cadeirante. Tem a imagem aí. Mas vejam o que é que tem junto dessa rampa. Essa grade, né, protegendo essa galeria. Fica ruim tanto para o cadeirante subir quanto para ele descer. A cadeira de rodas pode desequilibrar, a roda pode enganchar nessa grade, ele pode cair, né? Então, veja só o perigo. Aqui a gente está vendo a faixa de pedestres, então a gente já sabe que aqui passa uma estrada, então vejam o grande risco que eles correm. Eu pergunto a vocês, como é que uma pessoa faz uma rampa num local assim? E, além do mais, bota a faixa de segurança também. Isso aqui é perigoso até para o pedestre. Normalmente ele vem. Ele pode tropeçar aqui e cair também. É meio complicado, viu, as coisas. Pra gente, muitas vezes a gente quer até compreender, mas... Aí tem, qual o termo correto para designar o PCD? Né? Muitas vezes, muitas pessoas ainda utilizam expressões que estão totalmente erradas. Eram expressões que eram utilizadas há muito tempo. Como, por exemplo, portador de deficiência. Portador é a pessoa que porta algo, que carrega algo. Então, eu posso portar esse celular, eu posso portar esse mouse, né? Eu posso carregar esse mouse, mas um problema que a pessoa tem, uma deficiência, a pessoa não vai carregar, não vai levar assim, né? Como se fosse um objeto. Então, essa expressão portador de deficiência, ela está ultrapassada, ela é uma expressão errada. Aleijado piorou. Foi uma expressão muito utilizada por muito tempo. Excepcional também está errado. Defeituoso, pior ainda, também está errado. Inválidos, erradíssimo também. Por que inválido está errado? Inválido, quando eu digo assim, que algo está inválido, é porque algo não serve. Então, eram expressões que vocês podem ver que eram utilizadas e geravam ainda mais exclusão com essas pessoas. Portador de necessidades especiais. Também está errado, certo? A gente pode utilizar pessoa com deficiência ou pessoa com necessidade especial. São as formas corretas, tá? Mas portador, esqueça essa palavra, certo? Isso aí é um alerta, porque muitas vezes a gente vai se referir a essas pessoas, né? A gente precisa se referir para a gente não se referir da forma errada. A turma da Mônica, né, que sempre está abordando esse tema sobre as pessoas com necessidades especiais. Maurício de Souza está de parabéns, né, que está abordando esse tema muito bem, por sinal. E nós vamos ver agora alguns tipos de deficiência. Deficiência motora, ou deficiência física, como ela também é conhecida, né? Isso não impede a pessoa de ser feliz, não, tá? A gente tá vendo aqui, ó, um menino cadeirante e a outra menina. Eles estão brincando. E a gente vê aqui pela cena que o menino está satisfeito, né? Ele está feliz porque a menina está brincando com ele. Isso aí é inclusão. Isso aí é a gente respeitar as pessoas. Olha aqui, ó. Essa última imagem aqui, eu achei ela muito interessante, né? Porque o menino tá com um aviãozinho e o outro está empurrando a cadeira. Então, ele está com a sensação de que o avião dele está voando, né? Então, eles estão se divertindo. Ao mesmo tempo que o coleguinha está ajudando ele empurrando a cadeira, eles estão aí se divertindo. Também somos cidadãos. Isso aí vale de alerta, né? Para que essas pessoas elas não sejam esquecidas. Elas também têm os seus direitos, elas também têm as mesmas necessidades que nós temos.
Deficiência visual, é muito bom falar sobre esse tema, porque muitas vezes a gente está em algum lugar, eu, na verdade, muito tempo, né, há muito tempo, antes de entrar na faculdade, eu não tinha ainda estudado sobre isso, e chegou, inclusive, uma vez, uma pessoa a me pedir ajuda, uma pessoa que não enxergava. E muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, a gente termina fazendo a coisa errada, né? Então, a gente vai pegar nessa pessoa. A gente deixa que a pessoa que não enxerga toque na gente. Ela pode tocar no nosso ombro, no nosso braço, e a gente sai andando para poder ir conduzindo essa pessoa para o local que ela pretende ir, né? Porque, de qualquer forma, gera desconforto. Você vai segurar na pessoa, você vai ficar pegando no braço dela. Então, deixa que a pessoa toque em você, que ela pegue em você e você vai andando. Você nem vai andar tão rápido para não causar um acidente. E você também não vai andar tão devagar. Você andando num ritmo normal, você já está ajudando ela. Você pergunta a ela para onde ela quer ir e você vai andando para aquele local. Essas pessoas, elas utilizam o alfabeto em braille, né? E tem essas bolinhas. Então, elas conseguem ler textos através do braille. O texto está no sistema braille, elas conseguem ler. Porque são saliências, né? São pontinhos que ficam em alto relevo. Elas vão passando o dedo e vão vendo o que tem escrito nesse texto, né? Qual é a mensagem que tem. E hoje em dia tem alguns livros também de histórias infantis que já trazem a versão em braille também. Olha aqui, ó, como o braille é, tá vendo? São esses pontinhos. Então, eles vão passando o dedo em cima para poder saber o que está escrito, o que é que esse texto tem, o que é que essa mensagem tem. Aí vocês estão vendo uma pessoa aqui com esse cachorro. Isso é o cão-guia. Esse cachorro, ele é adaptado, ele é treinado justamente para acompanhar essas pessoas, certo? Então, quando você vê uma pessoa que não enxergue com um cachorro desse, aí você já sabe, isso é um cão-guia. Ele é utilizado para ajudar essas pessoas mesmo a se locomover. Como deficientes visuais, como lidar conosco? Fique à vontade para usar as palavras veja e olhe. As pessoas cegas as usam com naturalidade. Quando for embora, avise sempre o deficiente visual, pois ele pode não perceber a sua saída e continuar a falar contigo. Essas expressões veja e olhe, não é que você esteja mandando a pessoa ver ou a pessoa olhar. Quando a gente diz assim, olhe fulano, veja só fulano, veja fulano, a gente está mandando a pessoa o quê? A gente está mandando a pessoa prestar atenção no que a gente está dizendo. Então, está mandando a pessoa olhar para a gente, a pessoa ver a gente, né? Isso é uma forma da gente chamar a atenção da pessoa para o que a gente está dizendo. E se a gente estiver conversando com essa pessoa, a gente precisa avisar quando for sair, para que ela não fique falando sozinha, né? Então, ó, hoje em dia, essas pessoas praticam esportes, coisas que há muito tempo não se via. A deficiência auditiva são aquelas pessoas que não escutam. Então, elas utilizam a língua brasileira de sinais, que são as libras, para poder se comunicar com outras. Então, cada letra, as palavras têm os seus sinais. Olha o alfabeto em libras, né? As letras elas são representadas por sinais diferentes. Olha aí, ó, tem uma certa altura para a gente poder fazer esse sinal, para que fique visível para essa pessoa e a gente precisa fazer esse sinal de frente para ela. Né? Porque a gente às vezes está de costa, a gente fala com alguém. Mas uma pessoa que não escuta, ela precisa olhar para a gente, para ela poder ver o que a gente está querendo falar. Olha aqui, ó, pode ver que tem uma certa altura, né? As pessoas aí se comunicando, ó, tá numa área visível essa comunicação.
E agora nós estamos nessa época de pandemia, tem algumas pessoas que não escutam, que elas conseguem ler os nossos lábios. Mesmo ela não sabendo o que a gente está dizendo, a gente vai falando, ela vai entendendo o que a gente está dizendo. E começou, né? Isso assim, pensar, e como é que a gente vai fazer agora? Se a gente estava todo mundo usando máscara, como é que essas pessoas vão nos entender? Então foi criada essa máscara, tem essa proteçãozinha transparente, que é justamente para quando a gente fosse comunicar com essas pessoas, para que elas possam fazer a leitura dos nossos lábios, possam entender a gente. Olha aí a rampa, né? Que diferença, né? Se ele fosse subir por aqui, né? O elevador deveria ter em muitos lugares, mas infelizmente tem lugares que ainda não tem. E hoje a nossa atividade de classe é no caderno. Primeiro, nós vamos responder juntos, tá? O que é acessibilidade? Segundo, quais são os maiores desafios da acessibilidade em nosso país? Nós vimos alguns aí, né, nas imagens. Terceiro, cite os tipos de deficiência. Quarto, para que serve o alfabeto em libras? Quinto, para que serve o braille? Quem é que se comunica através das libras? Quem é que se comunica através do braille? Quem será? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo, daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa. Então, vamos retomar, né? Acessibilidade, o que é, né? Condições para o acesso e a permanência das pessoas com necessidades especiais nos diferentes lugares. Não adianta apenas a pessoa ter o acesso, a pessoa deve permanecer nesse local, né? Deve ir às vezes, né, que elas precisarem. E os desafios da acessibilidade nós temos vários, né? Escadas muito altas, falta de rampas e elevadores, falta de intérprete de Libras e de Braille, né? Os tipos de deficiência, você pode escrever física ou motora, visual e auditiva, né? E as libras, elas servem para quê? Para a comunicação com as pessoas com necessidades especiais auditivas, né? Para a gente poder se comunicar com aquelas pessoas que não escutam. E o braille, para as pessoas com necessidades especiais visuais usarem para a leitura, né?
A gente, elas conseguem identificar, conseguem ler um texto, conseguem identificar uma mensagem através do Braille, do sistema Braille. Então, ó, pausem o vídeo, parem fazendo a correção, parem fazendo a atividade. Lembrando, a atividade de caderno sempre está no aplicativo, né? Então, você pode copiar antes da aula para poder responder, tá? E a atividade de casa, também no caderno. Pesquise e escreva o significado da sigla PCD. A gente falou, tem um dos usuários tem dizendo, mas você também pode pesquisar no Google, fique à vontade. Segundo, faça em seu caderno um cartaz que tenha frases, né, e desenhos, conscientizando as pessoas sobre a necessidade de respeitar as pessoas que tenham necessidades especiais, né, para a gente respeitar as pessoas que tenham diferentes tipos de deficiências, certo? Então, vocês podem pausar para poderem fazendo, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, certo? Tenham uma ótima semana. Fiquem todos